Olá, queridos ouvintes, vocês que nos acompanham diariamente no canal Equilíbrio que Transforma. Sou Márcia Garcia, apresentadora do podcast Conversas que Nutrem. Sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira ensolarada, dia 26 de outubro. O tema de hoje é saúde e alimentação, com um destaque para pessoas com transtorno de espectro autista. Dentro do contexto geral da população, vamos buscar refletir também como os determinantes sociais da saúde, como renda, escolaridade, moradia e acesso aos serviços públicos de saúde, impactam o cuidado alimentar de pessoas com transtorno de espectro autista, também conhecido como TEA, em especial no contexto de vulnerabilidade social. Para falar sobre alimentação, autismo, comunicação e preconceito, temos a alegria de receber duas convidadas em nossa bancada. Ela, que possui graduação em psicologia e pós-graduação em psicologia clínica com ênfase em TCC, além de estar cursando pós-graduação em avaliação psicológica e psicodiagnóstica. Seja bem-vinda, Andresa de Lima. Boa tarde para todos. Agradeço o convite e a oportunidade para conversar sobre um assunto tão importante como esse. Hoje temos um número bem significativo de pessoas no contexto da vulnerabilidade social, e falar desse assunto será muito proveitoso. E para completar a nossa mesa, temos também a nutricionista Maria José, que possui pós-graduação em segurança alimentar em população vulneráveis e pós-graduação em nutrição de transtorno do espectro autista. Teia, seja bem-vinda, Maria José. Boa tarde, agradeço a oportunidade de participar do podcast de hoje e colaborar com esse assunto para informar e auxiliar a população como um todo. Andresa, nosso podcast é aberto a especialistas da área, mas também a pessoas que conhecem o assunto de forma superficial, familiares e cuidadores de pessoas com TEA. Pensando nessa diversidade de público, você poderia falar um pouco sobre o que é autismo? Bom, quando a gente fala em autismo, o transtorno do espectro autista, TEA, estamos falando de uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, uma forma peculiar de como o sistema nervoso central se desenvolve e como funciona desde muito cedo, o que afeta o jeito de se conectar com o mundo. Além disso, existem os chamados determinantes sociais. O que são determinantes sociais? O autista é uma pessoa e, como tal, faz parte de uma comunidade. Sendo assim, fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais e comportamentais que influenciam as condições de vida, o bem-estar e o acesso à saúde das pessoas do grupo social irão também impactar a vida do autista. Você pode falar mais um pouco sobre o termo autista e espectro para compreendermos o nome dessa condição? Porque é um transtorno muito comentado, mas acredito que muita gente não saiba o significado. Sim, é interessante e um pouco confuso, mas vamos lá. A palavra autismo vem do grego autos, que significa de si mesmo. A palavra autismo foi usada por um médico suíço, Eugene Breuer, isso em 1911, mas ele se referia aos doentes esquizofrênicos que ficavam muito fechados em si mesmos, sem interação com outras pessoas. Isso ainda não era o que a gente conhece hoje como autismo. Já o termo espectro é importante porque mostra que o autismo não é igual para todo mundo. Temos 3 níveis de suporte para o autismo. Tem pessoas com o nível 1, com independência e boa comunicação, e outras que precisam de apoio mais intenso nas atividades do dia a dia, que são caracterizados pelos níveis 2 e 3. Como é o diagnóstico do TEA? O diagnóstico do TEA ainda é clínico, ou seja, ele é feito por observação do comportamento e pela análise cuidadosa das informações trazidas pelos pais ou cuidadores.
Existem ferramentas que ajudam nessa avaliação, como questionários e escalas de desenvolvimento, mas o diagnóstico propriamente dito é definido por médicos, que podem ser psiquiatras, neurologistas, pediatra ou médico de família e comunidade. O psicólogo também é um profissional legalmente habilitado e tecnicamente capaz de fazer o diagnóstico do transtorno. Sempre são utilizados dois documentos, a CID e o DMS. Andresa, como pode caracterizar o TEA? Como citei antes, os dois documentos, a CID da OMS e o DSM da Associação de Psiquiatria Americana, contêm informações que os profissionais usam como base para diagnósticos. Entre os sinais mais comuns estão a dificuldade de manter contato visual, não responder quando chamado pelo nome, rigidez com rotinas, movimentos repetitivos e dificuldade de comunicação verbal e não verbal. Também é comum o hiperfoco, ou seja, o interesse muito intenso por determinados assuntos, objetos ou temas. Agora, é importante destacar que esses comportamentos não tornam a pessoa errada ou defeituosa. Eles apenas mostram uma forma diferente de perceber o mundo e, por isso, exigem um olhar cuidadoso, empático e individualizado. E o autismo tem causas conhecidas? Bom, sobre as causas, a ciência ainda está pesquisando. O que se sabe até agora é que a grande maioria dos casos, cerca de 80%, tem origem genética, ou seja, está relacionada a fatores hereditários ou mutações genéticas. Uma parcela menor está ligada a fatores ambientais, como exposição a metais pesados, infecções ou uso de drogas durante a gestação. Portanto, o autismo não é causado por criação, como na teoria da mãe geladeira ou falta de empatia. Ele é resultado de uma combinação complexa de fatores biológicos e ambientais. O que importa é entender que o diagnóstico não deve ser um rótulo, mas uma chave para o cuidado. Quando a equipe de saúde, médicos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, trabalham juntos, o paciente ganha mais qualidade de vida e a família mais segurança. O papel da nutrição é fundamental nesse processo, porque comer bem, com prazer e dentro da realidade de cada um, é também uma forma de inclusão e de respeito à diversidade humana. Voltando aos determinantes sociais, já que você citou os fatores ambientais, fala um pouco mais sobre isso. Então, em relação aos determinantes sociais, podemos dizer que são fatores sociais que influenciam as condições de vida das pessoas, como elas se sentem e como se dá o acesso aos recursos da saúde. Em outras palavras, eles explicam por que algumas pessoas adoecem mais, vivem menos e têm mais dificuldade para cuidar da saúde do que outras. Não apenas por questões biológicas, mas pelas desigualdades nas condições de vida. As principais determinantes sociais que impactam a vida do autista estão ligadas às condições socioeconômicas, pois isso leva as famílias de baixa renda a terem menos acesso a terapias especializadas, como fonoaudiologia, psicologia e nutrição. Impactam também no diagnóstico, pois costuma vir mais tarde, porque nem sempre há profissionais capacitados na rede pública. Maria José, pensando na explicação que a Andresa trouxe sobre os determinantes sociais, como isso se cruza com a alimentação do TEA na prática do seu dia a dia? A questão alimentar também é uma barreira, pois as dietas e suplementos muitas vezes não são acessíveis financeiramente, o que limita o tratamento nutricional.
Com tudo isso, há um atraso no desenvolvimento, piora da seletividade alimentar e ainda sobrecarga emocional dos cuidadores. A família acaba dependendo mais de ultraprocessados. Se a criança é seletiva, substituições nutritivas podem ficar caras ou indisponíveis. Em relação aos serviços de saúde, será necessário buscar atendimento na clínica da família para receber encaminhamento para especialistas, e muitas vezes o vocabulário técnico pode transformar em uma barreira. Posso completar dizendo que, a grosso modo, as pessoas possuem uma ideia equivocada do nutricionista, acabando pensando que é um profissional que atua somente para o emagrecimento. As famílias desconhecem a importância da adequação alimentar, isso pode prolongar o tempo para a melhoria da qualidade de vida de cada pessoa com transtorno autista. Por exemplo, no caso de uma pessoa com TEA, o nutricionista precisa olhar muito bem, avaliando o contexto clínico, psicossocial, aspectos dietéticos, pois todos esses fatores influenciam a fisiologia do TEA. E é muito comum uma pessoa com diagnóstico de autismo ter a seletividade alimentar. Sendo assim, devemos pensar como se consegue adaptar a alimentação sem ter recursos financeiros ou mesmo acesso a locais para comprar. Outro ponto importante e muito comum é que o autista costuma ter transtornos gastrointestinais, podendo ter dificuldade de evacuar com fezes mais ressecadas, por exemplo. Então, ao realizar a anamnese, o nutricionista deve avaliar as possibilidades alimentares que vão auxiliar esse problema. Porém, pode esbarrar na seletividade alimentar, no poder aquisitivo da família e em outros fatores que envolvem o contexto social no qual a família está inserida. Maria José, você poderia falar um pouco sobre avaliação nutricional? Você pode explicar melhor sobre anamnese, como deve ser, quais as barreiras que podem surgir? Bom, a anamnese é a primeira etapa da avaliação nutricional. O primeiro contato é muito importante. Dizem que a primeira impressão é a que fica. O nutricionista deve ter um bom atendimento humanizado, com uma escuta atenta aos detalhes e qualificada para colher o máximo de informações possíveis para auxiliar o bem-estar da pessoa. A anamnese não se resume a somente responder questionários, mas sim em um diálogo estruturado que cria pontes para compreender o indivíduo em sua totalidade biológica, social, emocional e cultural. Ou seja, o nutricionista deve estar atento aos pontos clínicos do paciente, socialização, padrões familiares, tempo de terapia e se realiza atividades físicas. Outro ponto importante é o espaço físico de atendimento. O ambiente de consulta deve ser minimamente estimulante, podendo ter música ambiente suave. É importante também coletar informações clínicas e psicossociais, considerando informações sobre doenças, medicamentos e o histórico alimentar, padrões de sono e comportamento. Se realiza atividades físicas e em que nível é que estão. Enfim, no caso de pessoa com transtorno de espectro autista, o TEA, essa etapa é especialmente delicada e muito importante, pois envolve realidades muito singulares, diferentes níveis de comunicação e rotina terapêuticas intensas. Maria José, tudo que você está colocando passa pela linguagem do profissional. Como deve ser essa comunicação? A linguagem deve ser simples, pois se for técnica demais, haverá um distanciamento e, em consequência, uma dificuldade de atendimento e prática. Por isso, é necessário que o profissional utilize uma linguagem simples, pausada, recursos visuais ou lúdicos, tomando cuidado para respeitar o tempo de resposta e não insistir quando perceber que o paciente não quer falar. Há também a barreira emocional, que são obstáculos subjetivos que podem interferir na comunicação. Eles não aparecem em exame ou ficha, mas revelam
Se revelam em gestos, silêncios, tensões, resistências durante o atendimento. No caso do TEA, essas barreiras envolvem tanto o paciente quanto seus cuidadores, que chegam ao consultório com sobrecarga emocional, medo, culpa e cansaço. Como o nutricionista pode reduzir essas barreiras? Essa pergunta é muito importante, porque toca exatamente no coração do atendimento humanizado, ao esse paciente com TEA. As barreiras emocionais são talvez as mais desafiadoras, justamente não aparecem nos exames, mas nas reações, nos olhares, nas pausas, nas resistências e nas histórias que o paciente e os cuidadores trazem consigo. A primeira forma de reduzir barreiras emocionais é escutar sem julgar. Muitas famílias chegam emocionalmente exaustas, sentimento de culpa ou de medo ou de serem criticadas. O nutricionista deve ter paciência e validação emocional, criando um ambiente tranquilo e acolhedor. A escuta gera segurança e o primeiro passo para criar qualquer vínculo terapêutico. É importante explicar cada etapa da consulta, pois a pessoa com TEA se sente mais confortáveis em ambientes previsíveis e organizados. Isso reduz a ansiedade e o medo do inesperado. A observação da linguagem corporal auxilia o profissional a identificar o desconforto e o nutricionista precisa respeitar esses sinais, dando tempo ao tempo e não insistindo em determinadas perguntas ou atividades. Entrando no campo da nutrição propriamente dita, como a alimentação pode ser utilizada para reduzir sintomas? A alimentação é um dos pilares do cuidado da pessoa com TEA, porque está diretamente ligada à função intestinal, imunológica e neurológica. Como o intestino é um importante produtor de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, qualquer desequilíbrio nutricional ou inflamatório pode interferir no comportamento, no sono, no humor e até na disposição. Por isso, antes de qualquer intervenção alimentar, o nutricionista precisa fazer uma avaliação bioquímica detalhada, que revela carências nutricionais, inflamações, desbiose intestinal e exposições a metais pesados. Queridos ouvintes, acabamos de receber a Ana Clara, que também é nutricionista, e vai nos abrilhantar com a sua fala dentro desse nosso podcast. Seja bem-vinda. E para iniciar a sua participação, vou te pedir para falar sobre exames laboratoriais. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os exames laboratoriais. Nesse caso, deve ir além da triagem básica, ou seja, deve abranger metabolismo, inflamação, deficiências nutricionais, toxicidade por metais pesados, tudo isso para ajudar a detectar acúmulo tóxico que pode agravar sintomas neurológicos, alergias e intolerâncias, além da desbiose intestinal. Essa avaliação mostra quais alterações metabólicas ou nutricionais estão influenciando os sintomas comportamentais e físicos, orientando intervenções mais seguras e eficazes. A análise dos exames auxilia o nutricionista a estruturar um plano alimentar terapêutico individualizado, com foco na redução de processos inflamatórios, diminuição do consumo de alimentos ultraprocessados, risco em açúcares, corantes e conservantes, e gorduras hidrogenadas. Ana, você acredita que o preconceito e o estigma ainda são barreiras significativas para pessoas com TEA dentro dos serviços de saúde? Quando o profissional fala com empatia, escuta com paciência e adapta sua linguagem, o paciente sente-se mais respeitado e cuidado. O preconceito se expressa nas desigualdades sociais. Por exemplo, em famílias de baixa renda, o alimento pode ser escasso
ou ser limitado a opções ultraprocessadas. Ser vulnerável é viver num contexto em que as escolhas de saúde e alimentação são limitadas, não por falta de vontade, mas por oportunidade. Nem sempre o preconceito aparece como uma agressão direta. Muitas vezes ele surge de forma velada, institucional ou cultural, produzido por pessoas despreparadas profissionalmente que usam linguagem capacitista. As instituições também possuem ambientes inadequados. Falar de preconceito daria um novo podcast. Chegamos ao final de mais uma conversa que nutre. Agradecemos a todos os ouvintes e convidados que estiveram conosco hoje. Até a próxima!